Ótimo, estamos gravando, podemos começar. Seguimos o debate. Camila? Muito bem. Pode começar, Pro, a palavra é sua. Oi, boa noite a Só, todos. Muito só obrigada pelo apresentar. convite. Essa é a professora Vanessa Bortolucci, da Faculdade Casper Libero, e ela vai falar hoje sobre o filme Arca Russa e um pouco sobre arte russa, né, Pro? Dentro do tempo que eu tenho, né? Dentro do tempo que eu tenho, que a gente ficou aqui conversando bastante. É, Boa noite já, então, a todos. Que bom que eu estou participando Noite. desse Cine Museu, do debate do Camus. Camus. Eu fico pensando também no escritor francês, gente. Uhum. Então é um elogio que eu faço aí para vocês. Eu queria, claro que durante essa semana eu reassisti o filme, vi novamente, anotei um monte de coisas e deixei aqui organizado, mas pois é. Inclusive tem muitos, né? Tem alguns artigos, eu até cheguei a encontrar, tem um TCC completo sobre o filme. Então, é lógico que hoje na internet nós encontramos muitas resenhas e muitas análises, né, em relação a algumas fontes fílmicas e até com uma certa quantidade, né? Existem aqueles filmes que já fazem parte aí de um certo ideário coletivo, então a gente encontra muito material, a gente encontra muita pesquisa e tal, mas eu nunca consigo dentro de um projeto como esse de debate, fazer muitas anotações. Primeiro, porque eu coloco as anotações aqui na minha frente e acabo nem olhando para elas, às vezes, quando tem algum tipo de informação técnica. A gente tem um grupo de debate de cinema que chama Cinema e Debate, esse nome muito original, né? Lá na Unify, que é outra faculdade que eu trabalho, mas o projeto está parado, a gente não teve condições de realizar esse evento de uma maneira síncrona, como que está sendo feito aqui. Então, eu vou procurar seguir mais ou menos da mesma maneira que a gente faz, porque, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que eu acho interessante falar é que quando a gente adentra o território do cinema, e até poderia dizer da poesia, da música, da literatura, das artes visuais, mas enfim, estou apenas mencionando, né, para fazer uma certa justiça, mas aqui eu vou ficar com o cinema. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do David Lynch, que ele diz que o cinema é sonho, o cinema é o território do sonho, né? Então, eu sei que existe toda uma literatura especializada e que nós temos, né, o Bazin, nós temos vários estudiosos e analistas nesse sentido, e que tudo isso é muito importante, mas aqui eu procuro, né, numa conversa que se pretende ser informal, né, assim, eu tô me dirigindo a estudantes, eu estou dentro da academia, mas eu tomo esses componentes como um instrumento que me libertem, não que me aprisionem. Eu acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente está entendendo o Arca Russa, porque o Arca Russa ele é um exercício cinematográfico, assim. Se você é um exercício cinematográfico, um exercício histórico. Né? Uhum. Se você for assistir o Arca Russa tentando construir, não é, algo que seja uma ideia extremamente cartesiana, tal, tem alguma coisa para você não vai ficar bem, assim. Então, eu estou me colocando muito no filme, tá? Eu não consigo fazer isso de outra maneira. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é entender que o cinema, ele ele se descola do criador, né? Toda a produção cultural ela tem uma carga de autonomia, não tem como você não, né, deixar isso de lado. E o Arca Russa é um exercício cinematográfico histórico plástico, belíssimo, né? É lógico que eu nem fui atrás de questões técnicas, mas assim, as questões técnicas são
Aqui tem um gostaria de falar. Nós deixamos as pessoas participarem, ou eu falo de uma vez as pessoas, porque para mim não tem nenhum problema. Ah, não, professora. Pode terminar, pode concluir o que você falava. É só que no que você dizia mesmo já me suscitaram vários pensamentos. Seria justamente, nossa, mas já... seria justamente completar a sua fala, porque realmente a Arca Russa foi um filme que eu não conhecia, não tinha ouvido falar, assisti por conta do debate mesmo, né? Eu sou Augusto da Museologia, faço parte do Camus também, e realmente é um exercício cinematográfico muito interessante do ponto de vista técnico. Pode ser feita uma análise inteira da técnica para fazer aquele filme, porque foram 87 minutos num único take. Enquanto eu assistia, eu pensava assim, gente, isso aqui, o cara fez poucos cortes. Eu tava falando assim, deve ser que a intenção foi fazer poucos cortes. Quando eu terminei, que eu fui descobrir que foi sem corte nenhum. E foi na terceira tentativa. E fora a questão técnica, eu pensei assim, tá, mas na questão museológica, interpretativa, é um filme que ele traz mesmo o público. Você falou que coloca quem está assistindo em uma posição. Eu percebi que era como se a pegada de primeira pessoa desse muito para nós que estamos assistindo, que deixasse difícil de entender no primeiro momento, porque não tem aquela argumentação de sinopse que te passa logo qual que é a linearidade. É um filme que exige da gente. Eu imagino que ter essa conversa aqui vai ser legal para entender algumas arestas que o filme não se propõe a explicar e te pegar pela mão. O filme faz uma celebração da arte, uma celebração, uma experiência, né? Então, só completando sua fala, que de fato, tudo isso que você comentou, eu estava assistindo e sentindo e pensando, olha só como que isso aqui é diferente, né? É uma obra diferente, mas por favor, prossiga. É muito diferente, porque, em geral, a gente fica acostumado com uma certa lógica narrativa do cinema, né? E, às vezes, a gente se esquece que existem várias maneiras de se contar uma história. E o cinema conta também, de várias formas, uma história, né? Uhum. E que eu acho que é a história da própria Rússia, a história daquilo que não aparece no filme, que eu acho assim extremamente importante. O título do filme, né, porque se vocês forem procurar na internet os cartazes, o material de divulgação, a gente encontra muito aquelas mocinhas passeando no corredor do Hermitage com guirlandas de flores na cabeça, tal, que aquilo ali é como se elas fossem elementais, né, as graças da antiguidade e tal, né, as meninas estão brincando junto com a Anastácia, tal. Mas o cartaz do Arca Russa é a frente do Hermitage e uma grande onda vindo por trás do edifício. Porque é justamente aqui, né? Eu acredito que todo mundo já viu o filme, né? E o filme termina justamente com este mar, né? A gente vê numa das saídas, esse grande volume de águas, né? E uma coisa do tipo, parece que a gente vai continuar aqui para sempre, tal, tal, tal. Então, eu acho que é uma história sobre a Rússia, é uma história sobre aquilo que não aparece. É uma história de uma Rússia de uma nação perdida, de uma Rússia que poderia ter sido e não foi. Uhum. E aqui tem uma questão muito política, sem dúvida alguma, né? Uhum. Sem mesmo dizer, o Sokurov é comunista, o Sokurov é capitalista, não, né? Não vamos trazer isso daí para aí. Eu acho que ele levanta uma série de questões no filme. É uma história do próprio Hermitage, porque a história do museu é contada também, e isso eu acho muito interessante, né? A história de um país é contada também pelas histórias dos seus museus, né? Uhum. Dos seus acervos, das suas transformações e tal. O Arca Russa é um filme que é importante você, como todo filme, né? Mas aqui a gente vai ficar só no Arca Russa, tá? Assistir pelo menos 2 vezes. A primeira vez que você tem esse arrebatamento visual, porque aquele museu é um desbunde, uhum. Né? Você acabou de falar, né, Gustavo, né? Que é uma... Augusto. Desculpa.
que é um único plano sequência mesmo, então, assim, 3 orquestras, um monte de figurantes, todo mundo esperando o momento certo de entrar. Então, você já tem aí teatro. É um grande teatro, Você já tem aí a lógica do teatro, da apresentação musical ao vivo, né? Eu acho que tem muita questão. Existe um debate até técnico aí, um debate até técnico muito interessante que eu vou chegar nele. E o Hermitage é aquele edifício maravilhoso, né, num certo rococó russo, né, do período. Ele foi fundado no século XVIII, mas 1764 pela Catarina II, que vai começar a recolher as primeiras obras. E isso é mencionado, né, no filme, nas coleções e tal. O Hermitage tem uma história, assim, bem rapidamente, contando para vocês, né? Em 1917, já no primeiro ano, né, dos processos revolucionários, ele vai ser transformado num museu estatal, então ele vai continuar aberto às visitações e tal, porque o programa soviético artístico tem vários momentos, mas uma das ideias era fazer uma descentralização da arte, né? Então, assim, a arte não ficar concentrada em um único lugar, né? Esse é um grande debate, eu acho que a gente precisaria aqui ficar pelo menos umas 2 horas conversando, porque tem um outro lado aí do filme que eu quero também trazer para vocês. E o Hermitage, vocês percebem no filme que não se trata apenas de coleção de arte russa, se trata principalmente de coleção de arte europeia. Então, o Hermitage é um museu que não conta a história da Rússia, mas a partir também do gosto que se tinha acerca da arte europeia, né? Essa vontade, né? Que parte de quem? Que parte de Pedro Grande. Pedro Grande vem antes, né? Esses personagens, inclusive, aparecem. Por isso que é muito importante você conhecer um pouquinho da história, né? Russa, principalmente aqui dos Romanov, né? Porque eles passam aí pelo filme, e o Pedro Grande que tinha esse projeto, né, de olhar para a Rússia de uma maneira cosmopolita. O projeto do Pedro Grande era inserir cultura francesa, inserir a cultura inglesa, né, devido a vários acontecimentos desde a infância dele, ele fica com um certo ranço de Moscou, por isso que é ele que coloca o São Petersburgo como, né, o centro, né, da cultura. É ele que vai proibir os russos terem barba, é ele que vai mudar os costumes de vestuário, ele vai querer que a Rússia tenha um ar um tanto versaliano, assim. E o Hermitage, portanto, né, principalmente na figura da Catarina, atende, né, torna visível esse gosto. Os russos, até o século XIX, os maiores colecionadores de arte francesa eram os russos. É uma coisa muito... Estou lendo aqui imensas coleções, então, de objetos brasileiros, países germânicos, Holanda. Ele tinha essa coisa de... Né, vai até arrumar umas guerras aí com a Suécia, porque queria uma saída para o Mar Báltico, ou seja, é uma ideia de inserir a Rússia em toda essa riqueza europeia e não apartá-la. Né? É por isso que no filme a gente vê que a gente tem aquele marquês caminhando, né, que em muitas análises se fala que ele seria uma alegoria da Europa, né? Enquanto Sokurov, que é essa câmera, esse olho, seria a Rússia da contemporaneidade, porque o filme é de 2001. E aqui eu acho que fica, inclusive, bastante adequado esse momento para eu falar o seguinte... as questões técnicas são questões importantes, enfim, o próprio Sokurov afirmou em algumas entrevistas que ele não fez isso como um virtuosismo, né, para se exibir, nada disso, né? Essa foi uma escolha técnica dele,
que ele vai usar o meio digital, porque a câmera digital era a que mais se prestava a esse tipo, né, de proposta, mas tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente comentou de que há muito de teatro, de que há muito dessa música ao vivo, a gente não pode se esquecer que, por cima de tudo isso, nós estamos falando de cinema. E o cinema é uma arte de massa. O cinema é uma arte democrática. O cinema nasceu massivo. Né? Existe uma coisa sobre o cinema que é tão incrível e tão absurdamente maravilhosa, a meu ver, porque ao contrário de todas aquelas esculturas que estão lá dentro, de todas as pinturas que estão lá dentro, e até mesmo daqueles vestuários de época, o cinema, ele nasce se reproduzindo, ele nasce massivo. Isso é fantástico. Então, você tem aí um paradoxo interessante no filme. Uma arte democrática retratando uma aristocracia. Um momento extremamente aristocrático. E mais ainda, quando eu estava revendo, né, eu não sei se eu estou muito influenciada com algumas coisas do anos 20 que eu estou aqui dando em outros lugares, mas o que o Sokurov está fazendo é o que o Dziga Vertov está fazendo em 1920, é um homem com uma câmera. Aquilo que o Vertov vai fazer de pegar a câmera e sair registrando urbano, ele vai fazer registrando isso no museu. Então, e sem nenhum tipo também de o Sokurov é o anti-Eisenstein, né? Porque enquanto Eisenstein se configura como mestre da montagem, o Sokurov é o anti-montagem. Não, isso daí eu acho que é muito criar muitas dicotomias, enfim, mas eu acho isso muito interessante, porque o que o filme acaba mostrando para nós é uma parte da história da Rússia, né, do qual o Hermitage dá conta. O Hermitage dá conta de uma parte. Então, vamos lá. Em 1917, ele passa a ser museu estatal. Ele vai trazer para dentro, né, ele vai incorporar muitas obras, artefatos que eram de famílias aristocráticas, ou seja, né, mais ou menos o que o Louvre faz. Né? A gente tem, o Louvre é de 1793, o Louvre é inaugurado no período do terror. Então, você também tem obras, né? Se traz para o interior do museu toda essa riqueza das famílias aristocráticas, claro, depois da evolução. E mais, na década de 30, ou seja, já no realismo socialista, já no período, né, em que o Stalin está no poder e tudo mais, eu trouxe aqui um número exato: 2.800 obras vão ser vendidas para angariar fundos para o partido. Então, aí você tem o período da guerra, né? Muitas obras vão ser todas colocadas dentro de vagões de trem, vão lá para os Montes Urais, não se perde nada, depois essas obras retornam, o prédio vai sofrer alguns danos, enfim, mas é interessante você ver que o governo, né, o stalinista na década de 30, a gente precisa de dinheiro, vamos vender. E muitas obras-primas mesmo, que acabam saindo de lá. O que eu falei para vocês, que a gente precisaria aqui de muito mais tempo para discutir, e eu acho que aqui diz respeito especificamente, né, à história da Rússia, porque o filme acaba transcendendo. Eu acho que existem questões que são especificamente da história russa, mas existem questões que são transcendentes. Primeiro eu vou falar das questões específicas da história russa, ao meu ver, muito humildemente, a minha leitura, estou dividindo aqui com vocês. Primeiro, que tipo de arte a gente está vendo ali? A gente está vendo uma arte aristocrática, uma arte principalmente neoclássica, barroca, a gente consegue passear um pouco por isso, né? Muito do continente, então, né, tem momentos que a gente escuta o Canova, né, falar Canova, maravilhoso escultor, né, os holandeses, inclusive nós temos
uma personagem que é cega, né? Então você tem até um debate sobre a beleza que se esparrama, né? Para além, a beleza é muito mais do que o próprio olhar. Eu acho muito interessante, por isso que eu falo que esse filme aí dá para fazer uma tese mesmo, porque existem muitos pontos ali que a gente tem que se deter com mais cuidado. E o que fica de fora, que eu tinha falado anteriormente, é justamente essa questão do povo. O povo não aparece ali. O povo não aparece ali. Existe um momento, logo no início do filme, que é citado a Revolução Francesa, tal, e que esse narrador, né, essa voz que vai acompanhando a gente, tem um momento que fala: o nosso diretório durou 80 anos. Então, essa coisa do tipo, né, essa Revolução Russa, né, como foi essa cultura no momento revolucionário? Né? De que maneira a população em geral pôde usufruir o que estava dentro do Hermitage, sendo que uma das grandes questões era o que caracteriza uma arte proletária, como que nós vamos fazer uma arte proletária, né? Que num primeiro momento, nos anos 20, você tem todo aquele boom da vanguarda, mas novamente, a partir dos anos 30, você tem um realismo socialista, né? Um tipo de arte que vai caminhar um pouco mais próxima, um pouco mais, àquilo que é uma arte mais tradicional e tal. Tanto que quando vocês vão procurar as estações de metrô lá de Moscou, né, o metrô de Moscou, considerado o metrô mais lindo, mais belo do mundo e tal, construído na época do Stalin, você vai ter esse perfume do Hermitage ali. Existem estações que têm uma olhadela mais moderna, mas a maioria das estações é o dourado, é o estuque de gesso, é palaciano aquilo ali. Então, você tem aí uma questão que essa europeização russa, porque aquela aristocracia do filme, ela você percebe algumas vestimentas e alguns itens, né, que são totalmente russos, como, por exemplo, aquela grande tiara que parece um resplendor de santo, né? Uhum. Aquilo é muito característico de uma cultura russa, bem tradicional, inclusive, mas aquilo ali é todo o gosto francês, é todo o gosto do absolutismo francês ali. Então, essa vontade de uma Rússia europeizante, e que depois da Revolução, né, a partir principalmente dos desejos de Stalin, se isola, né, deixa de fazer parte dessa experiência europeia, mas fica extremamente angustiada, porque não consegue resolver, né, o que seria essa cultura popular, né? Como que você vai colocar essa participação do povo, né, dentro dessas questões populares, mesmo porque essa atmosfera de sonho, né, porque o filme se passa nessa atmosfera de sonho, é essa Rússia pré-revolução. Uhum. Né? Essa Rússia que estava alheia a uma série de questões sociais muito fortes. Assim, isso eu acho muito fantástico no cinema como um todo, e particularmente no Arca Rússia, porque a gente pode escolher uma abordagem teórica e aí a gente vai embora nela. Se eu pegar essa abordagem bem crítica, é uma Rússia que está vivendo ali de uma maneira extremamente opulenta, né, privilegiada, e não sabe ou não quer saber o que está acontecendo lá de fora. Diga. Mas comentando, sem querer interromper seu raciocínio, professora, não, eu tive justamente essa dúvida enquanto assistia. Se a intenção era mostrar pra gente um marquês que fosse um europeu ou que fosse um russo que não estava em contato com a sua, que fazia desdém do que fosse russo. Porque nós percebemos ao longo do filme que o marquês ele fala com desdém, que na verdade os compositores são alemães, a orquestra é muito bonita, deve ser italiana, a arte é francesa, não deve ser uma arte russa. E ao longo do filme ele vai se conectando, talvez, com a sua identidade nacional,
porque ele vai gostando mais, e é um convite a nós, como quem está assistindo, a gostar mais daquela coisa toda. Então eu fiquei pensando assim, engraçado, porque ele, a mim, me parece mais um russo que não era muito da própria natureza, assim, da própria arte, que vai se recordando, tendo contato, do que um europeu. E quando você fala também sobre assistir o filme mais de uma vez, assistir duas vezes para entender melhor, eu fico pensando que só assistindo uma vez, como fizemos, nos contextualizando dentro de toda uma situação que nós não compreendíamos antes de ver, para ver de novo. Porque, por exemplo, algumas chaves eu não tinha a primeira vez que eu assisti. E depois de fazer uma pesquisada que eu fui entender que, assim, alguns momentos que o clima fica mais tenso e depois se desanuvia, eu não entendi o motivo. E pesquisando, foi, por exemplo, a família do Romanov, Nicholas Romanov, que seria executada posteriormente. E o filme dá uma pausa neles para recuperar a imagem do quadro. E quando eu vi, eu não entendi quem eram aquelas pessoas. Eu não entendia que obras seriam aquelas. Então eu penso que esse é um filme para duas audiências. Uma que tem as chaves e uma que não conquistou ainda as chaves, certo? Certo, mas eu vou te falar uma coisa, mesmo que você, quando você começa a estudar um pouco a história da Rússia daquele período, é claro que o filme se desdobra de uma forma, mas se você assiste, eu acho que assim, aí vem à mente, vem à tona a questão transcendente, porque o que é uma arca? A arca é um museu ambulante. Tudo que é importante, você quer preservar, você coloca na arca, né? Uhum. É uma imagem totalmente da cultura judaico-cristã, tanto a Arca da Aliança quanto a Arca de Noé. Uhum. O museu preserva, né? A ideia de arca é porque, né, essa analogia, essa construção, essa imagem de que estamos aí, né, na deriva, né? Estamos nesse grande mar da memória, estamos condenados a navegar para sempre. Porque museus, para mim, museus e bibliotecas, eles têm os seus fantasmas. É assim, eu tenho um pouco de medo de usar essa palavra, porque eu não quero que ela seja compreendida, né, dentro da acepção mais corrente, até preconceituosa e tal, mas é um repositório de memórias. Pessoas, de alguma maneira, estão ali, né? Pessoas que fizeram aquelas pinturas, as pessoas que construíram aquele edifício. Né? Você tem uma carga humana muito forte numa arquitetura. Nós temos uma carga humana muito forte em qualquer coisa que é feita pelo homem. Né? Inclusive, eu estava pensando, a arte, de uma certa maneira, nos prepara para a morte, porque as coisas nos preparam para a morte. Né? Você faz coisas para quê? Porque você sabe que você não irá durar. Né? Então, existe, se você for assistir a Arca Russa, né, dependendo das suas crenças, dependendo daquilo que você... eu faço isso, porque aqueles espaços lotados por pinturas e por esculturas, porque uma parte da Hermitage era o Palácio de Inverno, era a residência de Nicolau II, que é mostrado dentro de uma forma extremamente cotidiana, né? O cotidiano de um imperador, ok? Mas a mesa com os filhos, né? É aquele ínfimo momento em que a Anastácia, que seria, né, a mais levada das meninas, né, finalmente chega atrasada na mesa para eles comerem, para eles terem um momento ali, não do grande imperador, da czarina, mas de pai, de mãe e de filhos. Então, um sopro, um momento muito breve no filme, muito bonito, inclusive, porque todo aquele baile, quando termina, faz referência ao último baile que os Romanov vão dar, em 1913. É o último baile antes da Revolução. Então, você tem, né, nos momentos finais do filme, aquele fim de festa mesmo, onde as pessoas estão indo cansadas, né, falando um pouco menos, porque já está pesando, né, todo aquele vestido, os pés já estão doendo.
mas é aquela rebordosa, né? Aquele silêncio, daquele cansaço de o fim de um baile que está anunciando, olha, isso vai acabar. Né? Esse momento vai acabar, porque você vai ter um outro momento. Mas, ao mesmo tempo, há algo de fantasmagórico ali. Porque se todas essas pessoas continuam naquelas obras, naquelas escolhas do acervo, naquelas pinturas magníficas, vocês viram como é magnífico todos aqueles corredores, aquelas colunas, enfim. Então, eu acho que o filme também, né, nessa característica transcendente, nos confronta com a passagem do tempo e com o fim das coisas, com o fim de uma época que iria acabar, né? De qualquer maneira, ela iria acabar temporalmente e depois também nos seus costumes, na sua política, porque depois de 1917 tudo aquilo, né, aquela configuração de mundo não vai mais existir, mas ao mesmo tempo você vai ter um museu. Que será mantido, que não será derrubado, que não será destruído, né? Apesar do episódio das vendas das peças e tal. É muito interessante ver como, no grande plano da história, muitos processos revolucionários não fizeram tábula rasa dessa história. Isso marcou muito o exemplo francês, e isso também marcou o exemplo russo. Nenhum museu foi destruído pós-1917. Nós tivemos algumas derrubadas de igrejas, né? E derrubadas de igrejas ainda assim bem poucas. Na verdade, as igrejas foram transformadas em escritórios burocráticos, não se rezava mais a missa, né? Mas a arquitetura ela foi mantida. Então tem um motivo para essas coisas existirem, para essas manutenções existirem. Acho que era a Camila que queria falar. Pro, só essa cena do final do baile é muito interessante como o personagem que personifica a Europa, né? Ele fica para trás. E fala muito sobre o saudosismo europeu, né? Da monarquia e tal. E aí a gente, né, no caso, que é em primeira pessoa, fala, vamos. Aí ele fala, para onde? Aí ele fala, adiante. Aí ele fala, por quê? Não tem nada lá. E aí, quando chega na última cena, que é a cena do mar, né? Que fala sobre tudo, que estamos condenados a navegar para sempre e tal. Ele fala assim: é uma pena que ele ficou para trás, porque se ele estivesse aqui agora, ele entenderia tudo. Então, quer dizer, eu acho que faz meio que essa crítica ao saudosismo do passado. Muito interessante essa parte. Sim. Eu acho que joga muito bom. Primeiro que esse personagem ele é Europa mesmo, por isso que ele fica, né? Aquilo que você falou, Augustão, fascinado. Com a Itália, com a porcelana de Sèvres. Vocês lembram essa parte? Que, né, Sim, é a minha fraqueza. Ele fala assim, é a minha fraqueza a porcelana de Sèvres. Exatamente, tem que arrancar ele, porque ele fica admirando o azul da porcelana de Sèvres. Né? Ou seja, não é russo aquilo ali, né? O cristal vem da Boêmia, a porcelana vem da França. Eu acho que ele até pergunta qual é o tipo de serviço, né, que vai ser utilizado no jantar. Enfim, se eu quiser forçar a barra, a Rússia está fascinada pela globalização. Né? Aquilo é global, aquilo é uma globalização, claro, restrita a poucos, mas é aquilo que vai marcar muito a própria burguesia endinheirada do século XIX, início do XX, né? O meu café vem do Brasil, a minha geleia vem da Inglaterra, né? E as minhas laranjas vêm, sei lá, da América, essas coisas aí, né? E isso era um elemento muito marcante, não só no século XVIII, em séculos anteriores, né? Porque quando você tinha, né, quando as elites
podiam usar, né, tanto alimentos quanto objetos que vinham de outros lugares, estava ligado à experiência colonial, né, e à riqueza que eu tinha de poder adquirir os importados. Essa é uma ideia que existe até hoje, né? Quanto mais coisas importadas eu tenho na minha casa, e a China não vale, porque afinal de contas, se a China produz para o mundo inteiro, perdeu-se o valor de culto, né? Perdeu-se o valor de culto, não há um valor de culto. O valor de culto é aquilo que vem ainda de uma França, de uma Inglaterra, né? E assim por diante. Mas o mar é a encarnação do tempo, né? Ele fica para trás do final da festa porque é uma Europa que, de uma certa maneira, ela não vai mais existir em nenhum lugar. Ela não vai mais existir, né? Aqueles portões estão aquele certo silêncio, né? Aquele cansaço de um fim de festa é o início da modernidade. É o início, mas não aquela modernidade que o Pedro queria trazer, né? Ai, vamos tirar a Rússia dessa cultura rançosa, todo mundo de barba, e realmente a gente é super engraçado isso, né? Vai ter um imposto sobre a barba. Você quer continuar usando barba, você vai ter que pagar um alto imposto. Né? Todas as coisas que ele cria. Bom, São Petersburgo já foi muito difícil de ser construída, porque ela está numa área extremamente pantanosa. Né? Então, assim, o custo humano para se criar São Petersburgo foi algo assustador, né? Mas eu não estou falando desse desejo de modernização da época do Pedro, estou falando dessa modernização da sociedade civil, da era industrial, né? De uma burguesia que, embora vai continuar fascinada por este mundo, e aí eu ouso dizer o seguinte, fascinados todos nós somos até hoje, por isso que o filme nos encanta, porque é um passeio por uma riqueza material maravilhosa, nos encanta porque é a chance de nós termos uma vivência ainda que onírica de uma época que a gente fica, né, especulando como devia ser, né? E nesse sentido o cinema é incrível, porque ele é a experiência do voyeur, né? É a experiência invasiva de você bisoiar, né? De você testemunhar, né? Outras épocas, outros períodos e tal. Mas são esses portões que se abrem para o moderno, se abrem, e ainda mais no caso russo, né? De uma revolução proletária, né, de uma onde a religião não vai ser mais o grande, né, a grande forma de conduzir, né, a grande gramática das pessoas. Agora é o partido que vai ditar essas formas de ser e de agir. Né? O fim de uma ideia, né, de nomes e de sobrenomes e é aquela ideia da cidadania francesa que vai acontecer na Rússia dentro de outros moldes, né? Mas ao mesmo tempo que tudo isso está sendo trazido, a gente pode pensar. Eu acho que é uma homenagem aos museus. Eu acho que os museus, nesse sentido, todos eles estão rodeados por água, né? Mesmo o museu mais moderno, né? Claro, talvez isso se torne mais evidente quando nós pensamos nesses grandes museus nacionais, né, históricos, como o Louvre, o Hermitage, até o Museu Pushkin, a Tretiakov, que né, você tem museus fantásticos, mas o museu, ele e aí eu acho que é essa jogada tão bacana, né? Ele é uma arca, né, que rodeada por essas águas, né, águas e não terra, e não areia, e não rocha, porque a água é a subjetividade, a água é o sonho, a água, né, eu acho muito interessante como tem muito componente aí, né, que mantém esse flutuar, né?
E o museu, assim como o cinema. O museu, como cinema, é um território, de uma certa maneira, né, que te conta uma história. Não toda a história. Né? Então, quando a gente estava conversando, não sei com quem eu conversei no Zap, mas que tinha essas coisas de fazer perguntas, né? E falei, puxa, perguntas, o que eu posso pensar sobre perguntas, né? Eu fiquei pensando como que a gente questiona a história a partir do museu, né? Os museus não podem contar, né, a história, né? Dentro daquela ideia de história que o século XIX colocou, tal. Não existe mais essa história positivista, né? Essa história da grande narrativa e tal. Mas como os espaços do museu são 33 salas no filme, né? Nem parece, né? O jeito que a câmera vai te conduzindo, né? Eu também não contei, não. Eu estava aqui tentando fazer esse trabalho mais racional, mas não adianta. Chega uma hora que você se perde mesmo. O filme não deixa, né, você ser, né, muito quadrado nesse sentido, não. Mas eu acho que ele conta de uma forma extremamente lírica, né? E tudo isso são as características, a meu ver, transcendentes, né? Porque eu acho que o filme não a história da Rússia é um ponto de partida, não vai ser o ponto de chegada, não. Por isso que eu acho que o filme ele é vastíssimo em camadas interpretativas, como todo cinema, mas fecho parênteses, porque ele está falando de museu como uma arca, como um receptáculo, como uma ideia de preservação, né? Como uma ideia de história, e história, aquilo que eu quero que vejam sobre a meu respeito, não necessariamente aquilo que eu fui. Não necessariamente aquilo que eu fui, mas um álbum de fotografias, né, da história de um país, porque a gente não pode se esquecer que museus têm ambições não apenas culturais, as ambições políticas, ambições de poder, né? Tem uma parte no filme que tem uma discussão ali com os curadores, não tem? Sim. Tem um outro corredor que a gente só vê as molduras, aquilo ali é a época do nazismo, né, onde as obras foram retiradas e escondidas, né? Então você vê todas aquelas molduras vazias, que para mim tem uma força plástica, tem uma simbologia muito grande. Não sei se eu sou aqui muito influenciada pelos estudos que eu faço de guerras, porque uma moldura vazia é um cadáver num campo de batalha, né? Você arranca a vida daquele indivíduo. Né? Uma moldura vazia é o esqueleto, é o corpo morto, é a carcaça, não é mais um indivíduo, né? Um dia ele foi, mas ele não é mais. Aliás, a partir do momento que ele põe um uniforme, ele deixa de ser um indivíduo, né? Ele passa a ser uma legendinha, digamos assim. E, então, eu acho que o que o Sokurov fez de maneira brilhante foi pegar o museu, né, para resumir, eu acho, e transformar numa grande metáfora. Uma grande metáfora da nossa vida, das nossas angústias em relação à morte, de como a história, né, ela tenta ser permanente, né, como a materialidade é importante para a gente reter alguns momentos anteriores ao nosso nascimento, mas que justamente ao flutuar, que está, né, nessa substância líquida, ela também vai se transformar, porque quem visita o museu, e vocês vão ver isso, né? Vocês vão lembrar. Logo nos primeiros instantes, a gente não está com ninguém de época ali. Você tem estudantes com mochilas, tem algo que é muito fantástico, e eu acho que aí ressoa a história da Rússia, e que eu fui reparando, né, quando ele está conversando com aqueles dois vovozinhos ali, sabe?
E ali está aberto, provavelmente ele fez isso numa sala, acho que é tudo figurante ali, o Hermitage não foi aberto naquele dia, claro, mas você tem, né, as crianças com mochila, tem um cara fardado e tem marinheiros. A Marinha, que faz referência... Você tá num filme e dois moços da Marinha, aí o que me veio à mente? Encoraçado Potemkin. Sei lá, eu fui, sabe, da mesma maneira que me pegaram pela mão e foram me levando pelos corredores do museu, eu também fui, eu deixei a minha mente, né? E na história russa, quando você tem um marinheiro, aquilo ali é uma identidade. Tá? O marinheiro na história da Rússia, ele vai desempenhar mais ou menos a mesma ideia do cosmonauta na Guerra Fria. Né? As crianças do regime soviético, no regime alemão, né? Enquanto os Estados Unidos estão falando de astronauta, elas estão assistindo o programa de TV com cosmonauta. O Alexei, que é mencionado durante um momento lá com a czarina e aquela moça religiosa, né? Se ao menos o Alexei pudesse estar um pouco melhor de saúde, porque ele era homofílico, né? Ele era hemofílico. E tem muitas fotos do Alexei, o único menino, né, o único filho homem, vestido de marinheirozinho. Era uma espécie de sei lá, o que a gente tem hoje com as crianças e os jogadores de futebol, as crianças tinham com o marinheiro. Então, eu acho muito interessante aquela cena, porque ele joga tipos russos, mistura passado, presente, e, afinal de contas, o que é um museu, se não isso, né? Materialmente, ele é esta arca, porque ele recolhe experiências materiais de outros momentos, de outros lugares, né? Não necessariamente por russos. A gente sabe que museus não são puristas dessa maneira, né? Tem as suas polêmicas e tal, mas não são puristas nesse sentido. Mas o museu, ele só vive, né? O sangue das veias do museu é o presente, é o tempo presente. Aquilo ali não é feito para o passado. O passado é um componente material, não é? Mas o museu é algo vivo. Parece um chavão. Mas não pode ser um chavão, mas eu acho que ao jogar em primeiro lugar uma cena que está mais próxima da nossa atualidade, e depois ele começa a revestir as camadas de passado, torna muito mais interessante, porque quando a gente está num museu, né, das proporções de um Hermitage, toda vez que a gente olha para uma pintura, toda vez que a gente vai olhar para uma escultura, toda vez que a gente vai olhar para por aqueles ornamentos, né, nos corredores, a gente, de alguma maneira, está olhando para todos aqueles indivíduos. E é por isso que me veio a ideia do fantasmagórico, né? Então, naquele momento em que ele olha uma pintura que, para mim, me parece um De Hoek ou um Ter Borch, me parece uma pintura holandesa, que é uma cena de interiores e tal, que ele fala, você vai viver para sempre. E é por isso que eu acho que a arte é essa tentativa, às vezes até desesperada, de nos prepararmos para a morte. Nós sabemos que patrimônios são destruídos. Infelizmente, o nosso país tem mostrado isso de maneiras terríveis. As coisas não também duram para sempre, mas nós temos como intenção inicial criarmos coisas para que durem mais do que nós. E isso nos traz um alívio, nos traz um descanso, de alguma maneira, nos traz um consolo, saber que aquilo que a gente cria tem uma chance, uma probabilidade muito maior de perdurar. E, de uma certa maneira, todos aqueles indivíduos perduraram também, mesmo com a modernidade se abrindo, mesmo com a revolução acontecendo, mesmo com uma vanguarda tendo um olhar muito crítico a essa arte extremamente aristocrática, né? Ensimesmada, fechada, elitizante e tal. Eu acho que isso é muito, muito incrível no filme, né? Que apesar de
todas essas questões na história da Rússia, você tem uma vida que está lá ainda. Né? Por isso esse condenado a viver para sempre. Eu acho que é muito belo por isso, né? Porque vai acontecer ainda mais 2 guerras, vai ter toda a Revolução, vai ter toda a Guerra Civil, vai ter... Né? E mais, né? Um filme de 2001. Já caiu o Muro de Berlim, já teve a Glasnost, a Perestroika, mas aquelas pessoas vivem naquela arca e não importa, né? Esse é o território do sonho. O museu também é esse território do sonho. De tantas as coisas de tudo que o museu pode ser, ele também é esse espaço do sonhar. Eu acho que essa é a mensagem mais bonita do Sokurov. Desculpe, gente, eu estou falando bastante, mas porque o filme é realmente ele vai se desdobrando. E se a gente se o Camus tivesse feito da mesma maneira que eu faço lá com a outra faculdade, que primeiro a gente assiste o filme, depois a gente debate, nossa, a gente teria 3 horas aqui de projeto, porque o filme ia estar mais ainda na superfície da nossa mente e ia ser um falar sem parar aqui. Mas são essas as minhas impressões, tá? São impressões, porque eu acho que cada um lê o filme de uma maneira diferente. Né? E é por isso que o cinema é tão encantador, né? Porque ele nunca se fecha, né? Ele se escancara para a gente o tempo todo. Normalmente, no presencial, o Cinema Seu Debate acontece assim mesmo, a gente vê todo mundo junto, e aí acontece o debate. Só que aí esse modelo a gente não podia fazer porque eu entendo. É proibido reproduzir e tal. Mas muito bom. Que plástica, né? Não, e que plástica que aquele filme. Aquele filme ele é lindíssimo, né? Ele é um filme que fala sobre a beleza. Por isso que eu estou muito intrigada com aquela moça que não enxerga, né? Porque quando você vê ela tateando, aquilo ali é de uma... É incrível, é muito belo, assim, em quantas camadas de beleza existem naquele espaço, né? A beleza histórica, a gente tem um fascínio muito grande, né? É algo que mexe com a nossa cultura ocidental, de voltar no tempo. Né? Então, eu acho que ele explora todas essas ideias de museu, né? O museu como lugar lúdico, o museu para voltar no tempo, né? O museu como um espaço de prazer, de história, de poder, de angústias pessoais, porque era residência, foi residência, né? Aquela arquitetura, aquilo ali era uma residência. Então, eu acho que ele vai passando por tudo aquilo que o museu pode ser. E eu acho que o termo arca acaba, né? Foi a escolha dele para juntar tudo isso, para concentrar tudo isso. Diga. Sabe, professor, eu não consigo não pensar nas aulas do professor René. Uma coisa que ficou muito... A gente pensou bastante foi sobre como a memória não está no passado, a memória está no presente. O passado é uma visão, uma criação, uma construção, uma narrativa. E eu acho que, pensando muito metalinguisticamente, levando a coisa para entender nós, como pessoas assistindo um filme sobre o museu, eu acho que só podemos pensar que é uma narrativa onde o fato museal, a musealidade, está acontecendo através do cinema. Porque nós temos no museu, na museologia, a gente pensa muito sobre qual é a narrativa. E como nós estamos colocando os personagens de uma forma gloriosa, bonita, romântica, no Noite no Museu com Ben Stiller, é como se todo mundo lá estivesse romantizado e bonito e heróico, como é contado na sua narrativa. Nesse filme é como se a coisa fosse um pouco mais casual e orgânica. E escutando com um fone de ouvido um pouco melhor ao longo do filme, era uma sensação de que você estava ali no meio, porque de fato foi gravado com as coisas acontecendo em volta. Eu acho que esse afastamento do museu clássico nos aproxima de uma
de uma abordagem mais ideal do museu, que é tentar, em certa medida, se afastar das narrativas arcadistas, romantizadas, e tentar colocar uma realidade um pouco mais orgânica. Ainda que sabemos que é uma narrativa. Não tem como não ser uma narrativa, né? Mas ainda assim foi uma tentativa muito interessante de trazer essa vida, pensando que estamos vendo um filme sobre o museu, não estamos no museu. Essa questão de que a memória está acontecendo aqui. Aquilo está acontecendo aqui. Eu não estou lá, mas eu estou tentando ter essa experiência. Ou seja, você tem uma memória do Hermitage, mesmo não estando lá Isso pessoalmente. mesmo. Agora eu tenho. Todos nós. Quem assistiu a Arca-Russa tem uma memória do Hermitage. E sabe o que é mais doido? Eu não conheço Hermitage. O Museu de Arte Sacra sempre pede para fazer uma viagem para Moscou, mas é uma viagem que ficaria cara, nós teríamos que ir para o verão. Uhum. Eu sou neta de russo, né? Então, assim, tem algumas partes que eu fico pensando muito na história da minha avó, né? E de todas as coisas, e da minha língua, e do russo que eu estou perdendo, que eu estou esquecendo, porque eu não estou praticando, porque a vida que acontece é a vida de uma brasileira que fala português, certo? Então, mas eu estou falando isso porque se um dia eu conseguir ir ao Hermitage, adivinha o que eu vou me lembrar no primeiro lugar? Arca-Russa. Então, a primeira memória que eu vou ter do museu é uma memória que eu construí a partir de um filme. E não necessariamente estando lá, passeando pelos corredores. Né? Então, o meu guia para o museu é a experiência fílmica. É fascinante isso, é algo incrível. Incrível. E como futuros museólogos temos que pensar nesse tipo de memória, temos que pensar nesse tipo de construção de memória, né? Sim, sim. Como museólogos, ouso dizer, eu não sou professora de museologia, então eu peço licença, mas como museólogos, tudo, absolutamente todas as linguagens de cultura não devem ser alheias e nem estrangeiras a vocês. Absolutamente nada. Porque o museu abraça e abarca tudo. Por isso, né? E quando eu falo abarcar, é um verbo que é derivativo de arca. O museu abarca todas essas manifestações de cultura. É fascinante. Inclusive o cinema. O cinema dá conta do museu e o museu dá conta do cinema. Todos os suportes culturais conseguem dar conta uns dos outros. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Eu achei interessante isso que o Augusto falou sobre a desconstrução de uma ideia de museu, né? E uma defesa de um museu mais ideal, que o filme trabalha um pouco com essa desconstrução de uma ideia do corpo no museu, né? Aquele negócio de que tem que andar em silêncio, todo mundo com a mão para trás. Não, já coloca logo lá um baile, 3.000 pessoas eles dançando. Encostam, eles cheiram as pinturas, se aproxima muito de tudo, né? É muito interessante. Essa coisa do museu vivo. Essa coisa do museu vivo, eu acho isso maravilhoso. O espaço sempre é uma educação física, né? O espaço é a educação do corpo, porque é o espaço que diz como o teu corpo vai, né, se comportar. E claro, se nós pudéssemos estar no Hermitage nesse exato momento, não poderíamos fazer muitas das coisas que estão lá. Mas isso também é uma característica maravilhosa do cinema. Né? Se nós pudéssemos fazer isso, né, poder dançar por aquele espaço, né? Poder se deleitar de uma maneira muito mais dionisíaca, digamos assim, do que aquelas visitações muito religiosas do museu. Né? O museu exige de você uma coisa meio religiosa. Claro, a gente tem
tomar cuidado com as peças, com o acervo, não é isso que eu estou falando, mas às vezes, né, esse engessamento, esse dogmatismo, eu acho que ele fratura tanto a experiência empática, né? Por isso que a arte contemporânea, às vezes, ela coloca essa questão como o próprio tema da arte dela, né? A arte é uma experiência sensorial. Eu acho que a arca russa tem muito disso, é o sensorial, né? Você tem uma experiência de textura, de sabor, de som, de tato, de eco, né? Você falou que você ouvindo com os fones, né? Você não tem aquele... Tanto que o silêncio sepulcral é quando o baile termina, é o silêncio sepulcral que deveria estar do lado de dentro, não, a gente percebe esse silêncio sepulcral do lado de fora agora. Né? Lá dentro é algo que está latejando, né? É o lado de fora que está se comportando como uma espécie de igreja, assim. Eu fiquei também pensando sobre a relação que o filme faz com... Assim, como que tá sempre interagindo a pessoa, né? O personagem, os dois, na verdade, e as pessoas do museu. Na primeira cena, tem uma hora que ele fala assim: será que esse espetáculo foi todo feito para mim? Eu fiquei muito pensando no historiador e na fonte histórica, sabe? E também como eles estão sempre expulsando eles dos lugares, dizendo, vocês não... eles estão sempre interagindo. Aí tem várias salas que eles são expulsos, falam, vocês não pertencem aqui, a esse lugar. Eu fiquei muito pensando nisso. Como que eles modificam o ambiente em certos momentos e o ambiente modifica eles de volta. Essa coisa do historiador que acha que, né? Foi tudo escrito para mim, né? Não é bem assim, né? Mas de uma forma também, prof, às vezes foi, por exemplo, quando a gente faz um documento para um memorial, por exemplo, para ficar mais para frente. Às vezes a fonte histórica que a gente pega é uma coisa que foi feita para gente. Está pensando no outro. Mas sabe o que eu estou pensando agora, quando você falou dessas expulsões, né? Das salas, aquele momento super divertido daquele ator que desempenha a Europa e um dos funcionários, né? A porta se entreabre e ele faz uma careta. Né? Esses momentos em que parece que quebram uma solenidade e que se colocam como profundamente humanos, assim. Eu acho que essa é a coisa muito incrível do Sokurov, né? Então, assim, eu acho que ele percebe que sempre quando chega uma determinada quantidade de tempo onde o filme corre o risco de se tornar extremamente solene, ele vem e dá uma quebra. Né? Seja com as caretas, seja com aquelas meninas brincando, porque aquilo ali, elas podem ser companheiras da Anastácia, amigas de brincadeira, inclusive, elas se comportam como andorinhas, como borboletas, né? Elas têm uma coisa ali, né? Então, sempre quando o filme parece ter um caráter muito imóvel, né, imobilista, vem essas meninas. Quando é muito sisudo, vem essa careta. Então ele vai, né, construindo, né, lembrando que, olha, são pessoas, são vidas, né? São vidas como as nossas. E é um pouco essa estranheza também, né, entre culturas. Tem horas que a cultura do passado faz uma careta pra gente. A gente não entende. Sensacional. É isso mesmo. A gente não consegue entender. A gente não pode se martirizar por não querer, por não conseguir entender, porque somos filhos dos nossos tempos, assim. Sim. O que chega sempre para nós é um pedaço, né? Eu brinco muito falando que ser historiador, trabalhar com memória, né? Porque vocês trabalham também, claro, né?
É como se alguém te desse de presente um quebra-cabeças, uma caixa de quebra-cabeças, e imediatamente dissesse o seguinte: olha, só tem um problema nesse presente, está faltando 2, 3, 5 pecinhas, né? E aí você fala: caramba, né, que presente de grego é esse? Eu ganhei um quebra-cabeça e a pessoa, a cara de pau, está me dizendo que esse quebra-cabeça está faltando peça. Mas é esse o nosso trabalho, porque mesmo quando você monta aquela imagem com 5, 10 pecinhas faltando, você está montando uma imagem. Vai aparecer uma imagem ali. Né? Então, eu gosto muito dessa ideia, porque eu acho que é assim que a gente trabalha. Né? Com pecinhas faltando, mas que mesmo assim nos permitem construir uma imagem, né? Tem que tirar, a gente tem que se despir dessa coisa que é muito tentadora, né? De reconstruir as coisas no seu aspecto absoluto, total, porque isso não vai existir. Não vai existir. Essa careta aí que você falou, eu achei sensacional isso que você disse, porque é isso mesmo, às vezes a história mostra essa língua para a gente, ó. Né? É o que tem para hoje, é isso. Né? E sempre uma experiência descontextualizada, né? Por isso que o museu, para mim, por isso que o museu é um lugar sensível, porque ele é ciente dessas contextualizações. Né? O museu é ciente, o museu não é um lugar ingênuo, não deveria ser, pelo menos. Né? Ele é ciente de que tudo ali está nesse flutuar, por isso que eu acho tão interessante, né? O Sokurov ter escolhido, né, o mar, a ideia de oceano, a ideia de mar, de oceano, enfim, desse grande volume de água, né? Essa ideia de arca, porque é isso. Né? Estar nesse grande mar é você meio que estar fora de contexto o tempo todo. Prof, só uma coisa, deu 7h30. Você precisa sair, né? Eu preciso me despedir, porque em 10 minutos na verdade, a aula já está acontecendo, mas eu tinha avisado os meus alunos, eles têm. Casou tudo muito bem, porque eles estão em semana de avaliação. Então, eles sabem que eu estou aqui com vocês, mas em 5 minutos eu tenho que entrar na outra sala para ver se está tudo correndo bem, enfim. E eu sei que o tempo sempre passa muito rápido, né? E gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês, mas valeu muito a pena para mim. Eu gosto muito de falar sobre museus. Que historiadora não gostaria de falar sobre museus, né? E que estudante de museu, que museólogo não gostaria de falar sobre história? Eu acho que assim. Todos nós, né, estamos, né, neste oceano todo aí, em embarcações diferentes, mas a gente consegue se avistar. Né? Enquanto a gente conseguir se avistar, cada um nas suas embarcações, mas a gente está usufruindo das mesmas águas. Né? Olha o que o Sokurov faz, né? Carrega a gente de poesia, mas é porque é muito bonito mesmo. Por isso que eu falei muito da frase. Comecei falando da frase do Lynch, né? Que o cinema é esse território do sonho. E não significa, né, dizer, sonho, então não tem, né, aquilo ali é tudo invenção, mas aquilo ali é uma criação, sim, daquele diretor. Né? Que não significa que a gente está. Eu acho que é muito o que o Marcelo Mazagão faz com nós que aqui estamos por vós esperamos, né? Ele trabalha com indivíduos que muito provavelmente existiram, né? A partir da criação, da liberdade de criação, você explora, né, vidas. Eu não gosto de falar tipos, tá? Porque eu não gosto de entender as pessoas como em tipologias, mas indivíduos, né, que provavelmente passaram por aquelas angústias, por aqueles amores, pelas amizades, por aqueles perrengues ali. Eu acho que o que o Mazagão faz é muito semelhante ao que o Sokurov está fazendo aí. Então, é um cinema que só se amplia,
Ai, Dani, obrigada, viu? Obrigada. É muito bom encontrar o pessoal da museologia de novo. Eu fico muito feliz. Eu queria muito agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui. A Fico gente Isso que foi um agradece, prazer. Pro. Foi Foi muito bom. muito Fico bom o realmente cinema, com o viu? Ficamos coração muito aqui, ó, contentes. muito feliz. Espero ter dado uma contribuiçãozinha aí para as reflexões de todos. Deu uma contribuição zona. Sem Ai, que dúvidas. Foi bom. muito bom. Eu fico feliz, gente. Большое спасибо. Bom, Pro, muito obrigada. Foi Eu ótimo o que Cine Museu. A agradeço. gente agradece muito a presença. Obrigada, E gente. a gente vai deixar esse Cine Museu gravado no YouTube e vamos te mandar o link amanhã, se quiser Ai, compartilhar com. por favor. Por favor, pode compartilhar, fica aberto para toda a comunidade do YouTube, né? Ótimo. Fica, Tá, qualquer um que quiser. tá, porque E alguma. Ah, Renê, você não vale. Porque tem algumas pessoas que me perguntaram, né? Ah, eu quero um novo debate aí, quando vocês. É... Isso. Não, para mim tudo bem. Com 3 A horas hora vai que ser ótimo. vocês, a hora que mas vocês se quiserem assim, me enjoarem, podem me chamar que eu volto. pode deixar que a gente vai chamar assim, Pro. Ah, legal, Com Camila. Se você certeza. depois me passar o link, porque algumas pessoas perguntaram, eu falei, gente, eu acho que né, o A evento própria mensagem que eu tinha te mandado tem o link, Pro. Não sei se a senhora viu, é que era uma mensagem grande, aí estava explicando tudo. Ah, O então, mas é que eu tema. falei, Ah, apagou, né? vou limpando o meu zap. E às vezes eu já me ferrei muito por isso, porque informações importantes eu vou sempre limpando os Apagando, históricos. né? Então, depois, se você puder, eu agradeço. Claro, Pro, com certeza. Obrigada, Augusto. Obrigada aí Que pelas isso, foi um prazer. contribuições. Fico muito Foi feliz. ótimo. Que bom. Me chamem para a próxima, então. Pode deixar, Pro, com Certamente. certeza. O Cine Museu acontece mensalmente. E o Ah, próximo, acho que é dia 11 agora, vai ser sobre aquele filme A Dama Dourada. E a gente convidou um professor do direito para falar sobre como é que estão acontecendo esses debates no meio do direito, né? que delícia! Se der, eu vou querer. Castração, Olha o ovo da serpente! Uau! o ovo da serpente. Ó, vou anotar Olha, essa dica vou, aqui. vou, vou curtir. Vou Já curtir está muito. convidada, Pro. Ai, legal, gente. Muito obrigada. Um beijo para todos. Grande prazer. Uma boa Foi muito noite. bom. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Pro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Beijos.